Bom, agora, minha gente, eu gostaria de falar da minha terra natal. Minha terra natal é a morada Fez do o certo. sol, a terra da laranja. Minha cidade cheira bolo de laranja, gente. É delicioso. E em Tupi-Guarani, Araraquara é Araquara, que significa a morada do sol. Olha que poético. Tem um O sol que pra cada acontece? pessoa lá. Tem um sol pra cada pessoa lá, é por isso que é a morada do sol, exatamente. Bom, o que aconteceu? A Araraquara teve um lockdown, e aí, quando eu digo lockdown, é lockdown de verdade, sabe? Aquele que fecha tudo, tudo. Aquele sem que essa faz o dessa Átila sorrir. palhaçada de fechar só o comércio, sabe? Aquele lockdown que faz o Átila sorrir. Aquece o coraçãozinho do Isso, que o Átila. Átila fica orgulhoso do lockdown. A notícia é, após lockdown, a transmissão do coronavírus em Araraquara caiu 50%. Então, Não. vamos lá. Mas quem diria, hein? Olha. Não, e aí, só pra vocês terem uma ideia, foi um lockdown realmente tão rigoroso que pra você dar na rua, você tinha que ter uma justificativa muito clara. Nem o transporte público funcionou, que era pra realmente as pessoas não circularem. E aí, após 10 dias, né, tipo, foram 10 dias de lockdown. Depois desses 10 dias, que foi entre o final de fevereiro e o começo de março, a prefeitura de Araraquara registrou uma queda de 50% na transmissão do vírus. E como que eles viram isso? Eles viram que a quantidade de pessoas positivadas, né, então fez o teste e ficou positivo, depois desses 10 dias de lockdown, caiu. Então isso mostra que teve uma redução da transmissão do vírus. E aí, segundo a prefeitura, também teve 43% de queda na média móvel diária de casos e redução de 28% na quantidade de internações. Segundo os números de uma outra matéria de um portal de Araraquara, passou de 220 confirmações de casos por dia para menos de 100. Então tá daí os 50% de queda de transmissão. Apesar disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid na cidade continuou alta, em torno de 94%, porque segundo a Secretaria de Saúde, isso está se repetindo porque os pacientes que têm a variante P1, que é a que está predominando em Araraquara, ficam mais tempos internados. Eles ocupam por mais tempo os leitos de UTI, mesmo que eles se recuperem, então eles mantêm a taxa do sistema muito alta e isso leva a um colapso muito rápido, porque eles não saem da internação na velocidade que a gente precisa dos leitos para internar outras pessoas. E além disso, o resultado do lockdown demora para acontecer, por isso que Isso continua também. alto, né? Porque até as pessoas A que queda é mais devagar. durante o lockdown já tinha pessoas internadas, né? Então demora um tempo até que isso se estabilize. E aí, há quem possa vir, né, contestar esses números que eles sejam realmente efeito do lockdown e dizer que na verdade eles iam cair naturalmente. Então, o que a gente pode fazer para mostrar que isso realmente é um efeito do lockdown? A gente pode comparar com uma cidade de tamanho e circulação de pessoas parecidos com Araraquara, que no caso é São Carlos, que é a cidade vizinha. São Carlos fica a 20 minutos de Araraquara e tem um tamanho bem próximo. E as duas cidades vinham evoluindo muito parecido. Mas aí Araraquara fechou tudo. E São Carlos não, São Carlos continuou tudo aberto. Hoje, Araraquara tá com menos de 100 casos de Covid por dia e São Carlos tá com mais de 300. Então, isso é o famoso achatar a curva que a gente tá falando há exatamente um ano, em que você reduz a velocidade de transmissão do vírus para desafogar o sistema de saúde e matar menos gente, porque tem gente que morre na fila da UTI, e aí morre porque não teve atendimento. Então, desafogar o sistema de saúde é isso. Lockdown funciona assim. Araraquara é um exemplo nacional de que funciona sim. E a gente tinha até então exemplos do exterior, né? E agora a gente pode dizer que a gente tem um exemplo daqui. E que eu fico muito orgulhosa de ser minha cidade, pra dizer que realmente funciona e reduz a taxa de transmissão. Pra quem tava precisando que desenhasse, tá desenhado. Desenhamos. Exato. Araraquara faz tudo, gente. Araraquara exporta pessoas maravilhosas. Araraquara é isso. Alguém fez uma pergunta muito interessante aqui, só que eu perdi a pessoa. Mas eu lembro a pergunta, que era se é muito cedo pra dizer se as sequelas do Covid são temporárias ou não. Sim. Aqui, achei. Sim, infelizmente sim. Muito cedo ainda. É cedo, gente. Tipo, a gente tem relatos. Intensas. É o que eu ia falar. A gente tem relatos de muito duradouras. Tem gente que pegou no começo da pandemia e tá até agora com sequela. O que a gente não sabe é se é permanente. Exato. Né? Mas duradoura sim, porque eu considero uma sequela que já dura um ano como duradoura. Com certeza. Porque um negócio realmente muito temporário dura, sei lá, 2 meses, 3 meses. Mas a gente tá falando de pessoas que. A minha antiga fisioterapeuta pegou em março do ano passado. E a última vez que eu tive sessão com ela, em janeiro desse ano, ela ainda não sentia gosto nem cheiro de nada. E aí, pior, começou a voltar o olfato e ela sentia cheiro de sabão em tudo. E ela tinha que tampar o nariz com aquele clipe de natação. Coisas zoado, né? Nossa senhora.
A Bel, quando ela pegou, ela tomava vinho, ela sentia gosto de vinagre só. E Nossa. ficou uns Ai, 4 meses, assim. Horrível. Mas ela voltou, né? Voltou. E aí, uma coisa que eu acho que a gente comentou na outra live, mas caso você não estivesse na outra live, só pra reforçar, pessoas assintomáticas também estão tendo sequelas de Covid. Então, tipo, ela não Sim. tem sintomas da doença enquanto está com a doença, mas tem sintomas principalmente neurológicos depois. Perda de memória, perda de equilíbrio, vários problemas estão sendo relatados de pessoas assintomáticas. Galera também que quero- cai, galera que vende a moto porque não esqueceu como é que anda, não tem mais equilíbrio. Músico que esquece a letra da música, que canta há 40 anos. Outra pergunta interessante que teve, perguntando se a gente tinha visto sobre um artigo da Nature que tá dizendo que poderia não haver relação entre lockdown e a redução da transmissão. Eu acabei de abrir esse artigo, tem uma nota aqui do dia 11 de março dizendo, nota do editor, queremos alertar nossos leitores que as conclusões desse artigo estão sofrendo críticas e estão sendo reconsideradas pelo editor. Uma resposta editorial completa vai ser publicada assim que todas as partes envolvidas tenham tido a oportunidade de responder. Então, saiu um artigo, não é porque ele tá na Nature que ele é bom, a Nature geralmente publica os melhores artigos, mas passa coisas que Mas existem tem exceções, falha. exato. Enfim, Aí o artigo ele tá sendo questionado, então não dá pra gente saber ainda se ele é válido ou não, vamos esperar uma resposta completa. Bom, vamos lá, Lucas, a próxima pergunta nós deixamos, a próxima notícia, aliás, nós deixamos pra você nos Oba! agraciar com a sua narração. Beleza. Resultados preliminares do Butantan indicam que o Coronavac estimula a produção de anticorpos que neutralizam novas variantes da SARS-CoV-2. Aê! Estamos salvos! Agora que as vacinas contra a Covid-19 estão sendo administradas na população, uma questão que ainda ficou em aberto é o quão efetivas essas vacinas vão ser com relação às novas variantes da SARS-CoV-2, porque elas foram feitas contra o vírus base. Dentre as variantes que estão circulando por aí, a P1, que foi descoberta primeiro em Manaus, é a que vem causando maior preocupação pelo país e também pelo mundo, porque ela se mostrou mais transmitível e capaz de causar reinfecção, como a gente já comentou nas lives anteriores. Então a gente tá mesmo nessa dúvida de se essa variante iria conseguir escapar dos anticorpos e da imunidade gerada pelas vacinas. Resultados preliminares de um estudo conduzido pelo Butantan em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP indicam que a Coronavac é capaz sim de neutralizar as variantes P1 e P2, que foi reportada inicialmente no Rio de Janeiro e não está ainda entre as variantes de preocupação. O estudo está em andamento, mas para chegar nesse resultado, cientistas pegaram o soro de pessoas vacinadas, né? O soro é a parte líquida do sangue, sem as células e tal. Pegou o soro dessas pessoas vacinadas, contendo os anticorpos feitos contra o vírus, colocaram esses anticorpos em contato com células no laboratório. E depois, o líquido onde essas células estavam crescendo foi exposto às variantes do vírus. Os resultados com a variante P1 mostraram que os anticorpos presentes no soro desses pacientes foram capazes de neutralizar essa variante. Ou seja, elas se ligam no vírus e impedem a sua ação nesse teste que foi feito in vitro, em células. O sistema imune, ele funciona, eu falo isso no vídeo que eu soltei recentemente sobre as variantes, ele funciona como basicamente um grande jogo de Lego. Você tem uma pecinha, que é o seu anticorpo, que vai tentar encaixar em outra pecinha, que é do vírus. E quando esse encaixe acontece, o anticorpo neutraliza o vírus. O problema é que com as variantes, essa pecinha do vírus começa a mudar. E às vezes, com essa leve mudança, a gente perde essa capacidade de fazer essa ligação. E é por isso que esse teste acaba sendo tão importante, de mostrar que não, apesar de tudo, apesar de não ser exatamente a mesma pecinha, por mais que talvez tenha uma dificuldade, ela ainda tá encaixando e ainda tá neutralizando. E isso é muito bom pra gente. Até agora, os resultados do estudo se baseiam em amostra no soro de 35 pessoas vacinadas, mas mais amostras ainda vão ser incluídas. É um estudo perfeito, definitivo, finalizando a questão? Não. Mas ele é um ótimo indicativo de que essas vacinas podem continuar sendo eficazes, mesmo contra essas variantes novas que estão surgindo. Que é o que a gente quer, né? A gente espera que realmente... E, inclusive, a gente já tinha falado sobre isso. Vacinas como a Coronavac são muito mais fáceis de realmente serem efetivas contra variantes do que outras vacinas, porque elas usam o vírus inteirinho. E isso facilita muito com que vários anticorpos diferentes sejam produzidos e consigam neutralizar qualquer tipo de vírus. Você não tem só o anticorpo contra essa pecinha. Você vai tendo contra várias outras coisas que o vírus tem também. Tá vendo, gente? É uma boa notícia. Oi, pessoal! Esse é o Picadinho N11. São pequenos cortes de lives para facilitar o acesso e o compartilhamento das informações. Você pode mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. O link para a live completa vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui no card. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu juro que não cai o dedo.